Olá, bom dia ou boa noite, né? Não sei. Para você que me assiste aqui em mais um episódio do Reflexões do Vem Segue-me. É um prazer estar aqui de novo com vocês para compartilhar um pouquinho das coisas que eu refleti e aprendi essa semana, né? Durante os estudos da designação aqui do Vem Segue-me. E essa semana a gente vai ler os capítulos 30 e 31 de Alma, tá? É bem mais curto que a semana passada, né? Semana passada foi bem longo. Eu acho que essa semana, se a gente lesse ali uns 3 ou 4 minutinhos por dia, já daria para ler tudo sossegado. Mas é claro que a gente vai se dedicar bem mais do que isso, né? Mesmo porque a designação é curta, mas tem bastante coisa para aprender, bastante princípio aqui, tá? Então se preparem aí, porque nós vamos ler vários versículos hoje, tá bom? Bom, vamos lá. O capítulo 30 é a continuação da história do capítulo 28. Porque no capítulo 29, se vocês lembram, Mormon dá uma pequena pausa ali na história para escrever um pouquinho dos sentimentos que a alma estava tendo sobre tudo o que tinha acontecido até agora, né? As missões deles e tudo mais, do sucesso que eles estavam tendo, tudo. Então no 27 nós terminamos a missão dos filhos de Mosias entre os Lamanitas e a gente viu que o povo de Anti-Nefilei, ou o povo de Amon, como eles eram conhecidos pelos nefitas, eles se mudaram para a terra de Gerson, que ficava dentro das terras nefitas, né? E os nefitas colocaram os próprios exércitos ali em volta da terra para proteger eles. Vocês lembram disso? Aí no 28, os lamanitas vieram em grande número e tivemos ali a maior batalha que já foi vista no livro de Mormon até aquele momento. E muita gente morreu, né? Mas tanta gente que eles nem chegaram a contar quantas pessoas tinham morrido ali naquela batalha. Mas felizmente terminou com a vitória dos nefitas e eles expulsaram os lamanitas e os amalequitas, né, que estavam juntos ali, da terra deles, né? Então eles voltaram para a terra deles lá no sul. Então, o povo nefita, né, que incluía o povo de Amon, que agora era contado, né, como os nefitas e como membros da igreja, tiveram paz por quase 2 anos, né? Então eles estavam bem comportadinhos ali, estavam seguindo a lei de Moisés, porque é o que eles tinham até o momento, né? Então eles estavam tudo bem ali. Essa semana eu estava pensando e conversando com a minha esposa, né, que quando fala aqui que o povo era justo e que eles seguiam os mandamentos, não queria dizer que eles eram perfeitos. Mesmo porque se eles fossem perfeitos, eles não estariam mais ali, né? O que eu acredito que ele queira dizer é que a maioria das pessoas acreditavam em Jesus e estavam tentando ali no dia a dia deles seguir os convênios que eles tinham feito. Assim como nós fazemos hoje em dia, né? Mas não fica pensando que eles eram perfeitos, não, né? E é claro que sempre tinha ainda ali alguns dissidentes, né? Ou pessoas entre eles que perseguiam a igreja, né? Que zombavam dos membros. Isso sempre teve e sempre vai ter, né? Mas daí, o que acontece? No final do 17º ano dos juízes, um desses dissidentes, né, entre os nefitas, começou a ficar um pouco famoso, tá? Vamos ler ali no capítulo 30, os versículos 6 e 7 e depois o 12, tá? E aconteceu, porém, que no final do 17º ano apareceu um homem na terra de Zaraela, e ele era um anticristo, pois começou a pregar ao povo contra as profecias que haviam sido proferidas pelos profetas, relativas à vinda de Cristo. Ora, não havia lei alguma contra a crença de um homem, porque era expressamente contrário aos mandamentos de Deus que se decretasse uma lei que deixasse os homens em desigualdade de condições. Né, tem duas coisinhas aqui nesses versículos que eu queria comentar antes da gente ir para o 12. Primeiramente, aqui no versículo 6, diz que apareceu um anticristo. Mas o que significa um anticristo? Se a gente for lá no Guia de Estudo das Escrituras, fala o seguinte: toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação, do Evangelho, e que, aberta ou secretamente, se oponha a Cristo. Lúcifer é o maior anticristo, mas ele tem muitos assistentes, tantos entre seres espirituais como entre os mortais.
Então, o anticristo não precisa ser necessariamente um monstro que faz magia negra, né? Ou outras coisas horríveis, mas pode ser qualquer pessoa que represente algo falso sobre o plano de salvação, tá? E aí vamos lá, e no 7, né? Uma coisa que eu gosto aqui no 7 é que ele fala que era contrário aos mandamentos de Deus criar uma lei que fosse oposta à igualdade dos homens em relação à liberdade de escolha. E como a gente já estudou antes, né, essa liberdade de escolha é uma coisa eterna. E já foi nos apresentado lá atrás na vida pré-mortal. Então a pessoa era livre para seguir ou adorar quem ela quisesse, contanto que não cometesse outros crimes e nem afetasse a liberdade de outras pessoas por causa das coisas que eles queriam acreditar, né? Bom, o nome desse homem, anticristo, que apareceu aqui, era Corior. Tá? E nós vamos ver agora algumas coisas que Corior pregava que era contrário ao Evangelho de Cristo. E vamos conversar um pouquinho mais sobre o seu comportamento também. Tá? Mas antes, eu gostaria de compartilhar algo que eu ouvi essa semana e achei um bom exemplo para a gente usar durante esse estudo aqui. Quem de vocês já brincou de enfileirar dominós? Né? Enfileirar os dominós e depois derrubar eles e cair tudo de uma vez. Acho que todo mundo já brincou disso, né? Tem vídeo, inclusive, no YouTube que as pessoas fazem coisas incríveis com dominós, né? Mas, enfim, geralmente, né, demora mais tempo a gente colocar os dominós em filas ou para derrubar eles? Claro que para colocar eles em fila, né? Demora muito mais tempo e dá muito mais trabalho. Então nós vamos imaginar agora que cada um desses dominós fosse a fé em algum princípio ou ponto de apoio que as pessoas tinham no Evangelho. Fazia anos que as pessoas estavam trabalhando para colocar esses ensinamentos em práticas e se converterem completamente ao Evangelho. Mas assim como os dominós, se nós deixarmos eles começarem a cair, né, essa crença nos princípios, né, se deixar eles cair por causa de escolhas que a gente faz, é muito mais difícil segurar os outros que ainda estão em pé. Né? Então a gente pode perder anos de conversão assim, ó, super rápido. E nós vamos ver aqui que tem alguns dominós muito importantes que Corior estava tentando e até conseguindo derrubar. Tá? E qual que é o primeiro dominó? Vamos ler ali no versículo 12. Tá? E esse anticristo, cujo nome era Corior, sobre quem a lei não tinha poder algum, começou a pregar ao povo que nenhum Cristo haveria. Então, o primeiro dominó que ele queria derrubar era nada mais, nada menos do que a crença deles em Jesus Cristo. E se ele conseguisse derrubar esse dominó, com certeza seria bem mais fácil derrubar os outros que viriam depois. Tá? Vamos lá agora no 13. Ó vós que estáis presos a uma louca e vã esperança, porque vos submeteis a semelhantes loucuras. Opa! Aqui tem mais um dominó, né? A esperança. Então, se Cristo não existe, não temos mais esperança. Né? Como ele fala aqui, seria loucura. Tá? E aí, continuando o 13. Por que esperais um Cristo? Porque nenhum homem pode saber de qualquer coisa que esteja por acontecer. Então, segundo ele, ninguém pode saber o que irá acontecer no futuro. Esse dominó são as revelações e profecias. O engraçado aqui é que ele próprio se contradiz, né? Porque ele fala que ninguém pode saber o que vai acontecer no futuro, mas ele acabou de dizer que não haveria nenhum Cristo. Como é que ele sabe que Cristo não vem se ninguém pode saber o que vai acontecer? Né? Então ele mesmo se contradiz aqui. Vamos olhar agora aqui no versículo 14. E eis que essas coisas as coisas que chamais de profecia, que dizeis haverem sido transmitidas por santos profetas, eis que não passam de tradições tolas de vossos pais. O que me chamou a atenção aqui é que ele diz que não podemos aprender com as coisas que foram profetizadas e ensinadas no passado.
né, ou com as tradições de nossos antepassados. Então, se a gente não pode aprender com o passado e ninguém pode nos ajudar a saber o que esperar do futuro, o que sobra para guiar nossas ações, né? Sobra só o quê? O presente, o agora. E é assim que Satanás os confunde para a gente cair em suas armadilhas, né? O que importa é agora. Não liga pro que pode vir depois, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Faz o que você quer agora, né? Então, o poder que Satanás tem, se ele conseguir que a gente, né, enxergue as coisas por esse ângulo do agora somente, cresce exponencialmente e é muito perigoso, tá? Temos que ter cuidado. Então, vamos lá no Leu 15 agora. Como podeis ter certeza delas? Eis que não podeis saber de coisas que não vedes. Não podeis, portanto, saber que haverá um Cristo. Então, qual o dominó da vez aqui? Acreditar nas coisas que não podemos ver. É a fé, né? Ele está atacando a fé das pessoas e dizendo que fé não existe. Não é mesmo? Então, para a gente terminar os nossos dominós aqui, vamos ler lá o 16 e o 17. Olhais adiante, e dizeis que vedes a remissão de vossos pecados. Mas eis que isso é efeito de uma mente desvairada, e esse transtorno de vossa mente é resultado das tradições de vossos pais, que vos induzem a acreditar em coisas que não são verdadeiras. E disse-lhes muitas outras coisas semelhantes, afirmando-lhes que não poderia haver expiação para os pecados dos homens, mas que o quinhão de cada um nesta vida dependia de sua conduta. Portanto, cada homem prosperava segundo sua aptidão, e cada homem conquistava segundo sua força, e nada que o homem fizesse seria crime. Podemos ver então aqui que ele ataca, né, alguns princípios, alguns pontos, né, do Evangelho de Cristo que são meio principais, né, são meio importantes. Primeiro, que não existe remissão dos pecados, né, não existe o perdão. Isso é coisa de uma mente desvairada. E também não existe expiação, né? Mesmo porque, segundo ele, não importa o que você fizer, não vai ser crime mesmo. E o último ponto que eu marquei aqui, mas devem ter várias outras coisas, é o ensinamento falso de que cada homem se vira com a sua própria força e inteligência. Não haveria bênçãos divinas, né, para os homens de acordo com as escolhas que eles fizessem. Então, nós vemos aqui que Coriol estava tentando derrubar algum desses princípios que fazem parte de qualquer testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, né? Coisas muito importantes. E a gente vai ver ali no 18 o que as pessoas faziam, né, depois, quando elas deixavam que esses dominós caíssem. Vamos ler ali o 18. E assim lhes pregava, desviando o coração de muitos, fazendo com que levantassem a cabeça em sua iniquidade. Sim, induzindo muitas mulheres e também homens a cometerem devassidão, dizendo-lhes que quando o homem morria, tudo se acabava. Então, as pessoas não só caíam em iniquidade, né, mas como também levantavam a cabeça enquanto pecavam, né, o que significa o quê? Que elas tinham orgulho de estar fazendo aquelas coisas erradas, né? Então, assim que o dominó de nossa conversão cai se a gente não prestar atenção. E é importante lembrarmos do primeiro dominó, a raiz de tudo, que é quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Se esse dominó cair, todo o resto provavelmente vai cair também. Se não fosse por Jesus Cristo, se ele não tivesse vindo, né, feito tudo o que ele fez por nós, todas as coisas que Coriol ensinou aqui seriam verdade. Nós não teríamos esperança, não teríamos profecias, não teríamos fé e com certeza não existiria perdão e remissão de nossos pecados, né? Então a raiz de tudo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o dominó mais importante que nós precisamos nos lembrar. Continuando a história então aqui, Coriol, ele sai de Zaraena e vai pregar em Gerson para o povo de Amon, né? Acho que ele está se sentindo muito poderoso, né?
vou lá pregar para minhas doutrinas para aquelas pessoas que prefeririam morrer do que quebrar o seu convênio. É claro que eles não ouviram ele, né? Eles pegaram Corior e tiraram ele da cidade. Aí Corior foi para Gideão, né? E não sei se vocês lembram, mas quando Alma pregou, Gideão foi a segunda cidade que ele foi pregar depois de Zaraela, né? E ele disse que o povo de Gideão estavam bem mais convertidos e bem mais justos do que o povo de Zaraela, né? Então era um povo tão impreparado. E Corior também não teve muito sucesso lá em Gideão, não. O juiz da cidade até tenta conversar com ele um pouco, né? Mas ele vê que o coração de Corior tá tão duro que nem adiantava ele tentar falar muito com ele, né? Então o juiz de Gideão manda amarrarem Corior e levar ele para Alma e o juiz supremo lá na terra de Zaraela. E o que é legal é que Alma, né, é a melhor pessoa para conversar com Corior, porque ele mesmo, né, o próprio Alma, já tinha feito algumas coisas que Corior estava fazendo. Ele já tinha zombado da crença dos santos e perseguido a igreja lá atrás, antes da sua conversão, lembram? Né? Então, eu acho que ele sabia como agir nesse momento. Vamos ler aqui os versículos 39 e 40 do capítulo 30 ainda. Disse-lhe então Alma: negarás outra vez que existe um Deus, e negarás também o Cristo? Pois eis que te digo, que sei que existe um Deus, e também que Cristo virá. Então, Alma já começa aqui prestando um testemunho bem forte para ele, né? Aí vamos lá no 40. E agora, que provas tens de que Deus não existe ou de que Cristo não virá? Afirmo-te que nenhuma tens, a não ser a tua própria palavra. É interessante, né? Para alguém que não acredita em fé e acha que todo mundo precisa de uma prova física, afirmar que Deus não existe. Porque não tem como você provar que Deus não existe fisicamente, né? Tem uma citação no manual do Instituto do Livro de Mormon do elder Gerard N. Land, que diz o seguinte. É uma citação um pouco comprida, mas eu acho que é muito interessante para essa parte, então eu queria compartilhar com vocês, tá? E fala o seguinte: quando questionado, Corior negou categoricamente que acreditasse na existência de Deus. Então Alma perguntou: que provas tens de que Deus não existe? Afirmo-te que nenhuma tens, a não ser a tua própria palavra. Essa foi uma ideia inspirada de Alma. Corior não era exatamente em seu próprio não era consistente em seu próprio raciocínio. Se na verdade só pudermos ter certeza daquilo para o qual tivermos provas empíricas, então não podemos ensinar que Deus não existe, a menos que tenhamos provas disso. E Corior não tinha provas. Corior só considerava válida as provas captáveis pelos 5 sentidos. Por esse método, é muito mais fácil provar que Deus existe do que provar que ele não existe. Para provar que Deus existe, basta a pessoa ver, ouvir ou ter algum outro tipo de experiência com Deus. E depois disso, a existência de Deus não mais pode ser refutada. Mas eis o que seria preciso para provar que Deus não existe. Como Deus não está restrito a esta terra, teríamos que procurá-lo em todo o universo, partindo do princípio de que Deus é capaz de se locomover. Não bastaria começar a buscar no ponto A e terminá-lo no ponto B, pois se Deus tivesse chegado ao ponto A depois de nós termos saído dele e continuasse ali até terminarmos a nossa busca. Em outras palavras, com base nos critérios estabelecidos pelo próprio Corior, para que sua alegação de que Deus não existe ser válida, ele teria que ser capaz de discernir simultaneamente cada metro cúbico do universo. Isso seria um paradoxo. Para provar que Deus não existe, Deus não existe, o próprio Corior teria que ser um Deus. Portanto, declarar que Deus não existe era um ato de fé,
que era exatamente aquilo que ele ridicularizava tanto nos líderes religiosos. Então, irmãos, o próprio Corior estava se contradizendo, né? Porque para falar de que Deus não existia, ele precisava ter fé naquilo. E ele não acreditava em fé, né? Então, Alma fala, né? Olha a sua volta, né? Olha para mim, olha todas as coisas que a gente consegue ver, né? Tudo isso é prova de que Deus existe. Aí Corior viu que a discussão não estava indo muito para o lado dele, e ele fala o seguinte, lá no versículo 43. Então disse Corior à Alma: se me mostrares um sinal que me convença de que existe um Deus, sim. Se me mostrares que ele tem poder, eu então me convencerei da veracidade de tuas palavras. Bom, nós já vimos isso antes, né, com Alma lá em Amonia. Lembra? Quando o juiz e os oficiais pediram para Alma um sinal, né? O que aconteceu? As paredes da prisão caíram e mataram todo mundo ali na prisão, com exceção de Alma e Amulek. Lembra? Então nós sabemos que para um coração duro, um sinal não é um pedido muito bom. Na verdade, né, para todas as coisas espirituais, essa coisa de, nessa ideia de deixa eu ver, aí depois eu acredito, dificilmente dá certo. A gente precisa aprender, né, e a gente vai aprender lá em Éter depois, no nosso estudo, de que nós não recebemos um testemunho até depois da prova de nossa fé. Então o certo é o quê? Primeiro a gente acreditar. E depois que a gente acreditar, aí, de acordo com a vontade do Senhor, a gente vai conseguir ver, né? Aí, a Alma fala o seguinte para ele, né? A Alma fala assim para ele: Corior, você já teve sinais suficientes, né? Olha a sua volta. Tudo isso aqui é um sinal, né? Você não precisa de um sinal. Mas Corior pede de novo, né? Aí lá no 49, a Alma dá o sinal para ele, né? E fala assim no 49. Disse-lhe então Alma: isto te darei por sinal. Tu ficarás mudo, de acordo com minhas palavras. E afirmo que, em nome de Deus, ficarás mudo, de modo que não mais falarás. Então Corior, na hora, ele fica mudo ali e não consegue falar mais, né? Eu imagino o desespero dele. Uma pessoa que era tão eloquente, né, não podia mais usar a sua voz. Então, a primeira coisa que ele escreve num pedaço de papel que o juiz deu para ele, está lá no 52 e no 53. Fala assim: e Corior, estendendo a mão, escreveu: sei que estou mudo porque não posso falar, e sei que nada, a não ser o poder de Deus, poderia fazer-me isso. Sim, e eu sempre soube que existia um Deus. Ué, se você sabia o tempo inteiro, por que deixou as coisas chegar a esse ponto? Né? Mas aí ele responde no 53, ele responde essa pergunta. Mas eis que o diabo me enganou, porque me apareceu na forma de um anjo e disse-me: vai e regenera este povo, porque todos se perderam, seguindo um Deus desconhecido. E ele disse-me: Deus não existe. Sim, e ensinou-me que eu deveria dizer. E eu ensinei as suas palavras, e ensinei-as porque eram agradáveis à mente carnal. E ensinei-as até obter muito êxito. Tanto assim que eu realmente acreditei que eram verdadeiras. E por essa razão opus-me à verdade, até trazer sobre mim essa grande maldição. Então, por causa das palavras, né, que eram tão agradáveis aos ouvidos do homem natural, e de tanto ensinar ela, né, as pessoas acreditarem, ele mesmo começou a realmente acreditar que as mentiras que ele tinha ouvido de Satanás eram verdade, né? Aí, quando ele chega nesse ponto, né, ele fala o seguinte para a Alma, lá no versículo 54. Fala assim: ora, tendo dito isso, suplicou a Alma que orasse a Deus, pedindo que a maldição lhe fosse tirada. Então, qual que é a diferença, né, entre Corior,
né, o que Corior fez aqui e algumas das conversões que a gente viu recentemente no livro de Mórmon, né, algumas grandes conversões que a gente viu aqui. Por exemplo, né, Alma, né, ou o rei Lamone, né, eles sofreram tanto, né, durante a sua conversão, né, até perderam a força por causa de todos os pecados que eles tinham feito. Como que esse versículo aqui mostra que Corior, na verdade, não tinha mudado tanto assim, né? Ele nem faz uma oração para Deus. Ele nem pede perdão pelas todas as coisas que ele fez, né? Ele simplesmente pede para a alma, né, que é uma outra pessoa, que não é ele, pede para a alma fazer o quê? Orar e pedir para Deus para ele falar de novo, né? Será que ele realmente acreditava agora em Deus, né? Ele não podia nem orar ele mesmo? Então, a alma, ele é inspirado, né, para saber que Corior não tinha mudado de verdade. E ele acabou deixando Corior mudo, né? E como a gente pode ver aqui no final do capítulo 30, o fim de Corior não é muito bom, né? Ele começa a mendigar entre os Oramitas, que era um povo que tinha se afastado dos Nefitas, né, que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre eles aqui, mas ninguém ajuda ele. E ele acaba sendo morto, né, pisoteado pelas pessoas. Nada disso teria acontecido se ele não tivesse deixado Satanás derrubar os seus dominós, né? Então, para terminar aqui esse capítulo, eu queria ler o versículo 60. E fala assim: E se tivermos, e assim vemos o fim daquele que perverte os caminhos do Senhor. E assim vemos também que o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Pessoal, Satanás não é nosso amigo. Ele não vai nos livrar das consequências das nossas ações se a gente escolher seguir ele. Na verdade, né, conforme for, ele vai o quê? Nos arrastar para o inferno. É interessante que no versículo 5 do capítulo 31, que a gente vai ler, fala que a palavra de Deus tinha a tendência de levar o povo a fazer o que era justo. Mas aqui no 60 diz que Satanás nos arrasta para o inferno, né? Claramente contra a nossa vontade. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nos lidera, nos leva a fazer o que é certo de acordo com nossas escolhas. Mas Satanás não. Ele nos arrasta, né, se a gente fizer o que ele ensina. Bom, agora vamos mudar para o capítulo 31. E vai ter que ser meio rapidinho, porque eu acabei gastando muito tempo aqui, muito tempo com o Corior aqui, os seus ensinamentos, né? Então, no capítulo 31, Alma, ele recebe a notícia de que os Oramitas, né, que tinham aqui matado o Corior, né, e eram liderados por um homem que chamava Zoran, né, Alma fica sabendo que eles tinham se afastado da verdade e começaram, inclusive, a adorar outros ídolos. E isso deixa a Alma bem triste, né? E se a gente olhar no mapa, né, que eu uso aqui de vez em quando, a gente pode ver que a terra de Antíono, né, que é onde moravam os Lamanitas, ficava bem perto da fronteira com as terras lamanitas, né? E era inclusive um dos pontos de entrada para a Terra do Norte. Então, no versículo 3 e 4 aqui do 31, fala que os nefitas temiam muito que os Zoramitas se juntassem aos lamanitas e aí virassem contra eles, tá? Vamos ler lá no versículo 5 o que Alma decidiu. Ora, como a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo, sim, surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido, Alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus. Então, como a gente tinha falado antes, Alma sabia que para mudar o coração das pessoas, a melhor maneira era o quê? Que a mudança viesse de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então ele sabia que forçar eles através de uma batalha ou, né, colocar castigos não era a melhor maneira. A melhor maneira que tinha para resgatar o coração deles era usar a palavra de Deus, né? Porque as pessoas elas já tinham sido convertidas anteriormente, elas eram nefitas, né? Então eles precisavam ser resgatados. Então a gente vê aqui que no versículo 6,
Alma montou o que eu chamei de Dream Team missionário, né? Ele chama aqui Amon, Arão, Omner, Amulek, Zezron, e também os seus dois filhos mais novos, né, chamam eles para pregar, né? Nossa, imagina que distrito poderoso de missionários, né? E é legal que até Zezron, que era um advogado lá em Amonia, que inclusive perseguiu, né, Alma e Amulek um tempo, estava aqui agora. Né? Então acontece, ele pega esses missionários e eles vão para Antíono pregar para os oramitas. E quando eles chegam lá, eles viram que o povo tinha construído algumas sinagogas e que eles se reuniam uma vez por semana para adorar, né? Mas aí quando eles entram em uma dessas sinagogas, né, eles veem algo ali diferente, né? Eles nunca tinham visto isso antes. Os oramitas eles tinham construído uma torre bem alta no meio da sinagoga, onde uma pessoa por vez podia subir lá e fazer uma oração, né? Então eles devem ter pensado, o que está acontecendo aqui? Né? Aí eles começaram a ouvir a oração que as pessoas faziam, né? Ao subir nessa torre, que eles chamavam de Rami Umpton, né? Começaram a ouvir a oração né? E ver o que as pessoas realmente estavam sentindo, né? Vamos ler algumas partes dessa oração, começando ali no versículo 15. Santo, Santo Deus, cremos que és Deus, e cremos que és santo, e que eras um Espírito, e que és um Espírito, e que serás um Espírito para sempre. Então, para quem que eles estão orando aqui? Né? Para eles é um Deus. Mas quem que era um Espírito, é um Espírito e vai ser um Espírito para sempre? Satanás se encaixa nessa descrição direitinho, né? E Satanás não gosta de ser chamado de Deus deste mundo? Né? Interessante. Aí vamos ler ali o 16 e o 17. Santo Deus, cremos que nos separaste de nossos irmãos, e não cremos nas tradições de nossos irmãos, que lhes foram transmitidas pela infantilidade de seus pais, mas cremos que tu nos elegeste para sermos teus santos filhos, e também nos fizeste saber que nenhum Cristo haveria. Mas tu és o mesmo, ontem, hoje e para sempre, e elegeste-nos para sermos salvos, enquanto que todos ao nosso redor foram escolhidos para serem, pela tua ira, lançados no inferno. Por essa santidade, ó Deus, agradecemos-te, e também te damos graças por nos haver elegido, a fim de que não sejamos desencaminhados pelas tolas tradições de nossos irmãos, que os forçam a crer em Cristo, afastando-lhes o coração para longe de ti, Deus nosso. Então aqui, além de Satanás, quem que eles estão adorando? Eles mesmos, né? Eles ficam repetindo aqui, né? Obrigado por nos escolher e não escolher nossos irmãos. Obrigado por ter separado a gente daquele povo que não sabia o que estavam falando. Né? Obrigado por ter feito a gente melhor do que eles. Né? Então a alma percebeu rapidinho que o orgulho tinha tomado o coração deles. Né? Eles não estavam adorando a Deus, estavam adorando a Satanás e a eles próprios. Né? E é interessante que fala aqui que depois de eles fazerem essa oração, né, entre aspas, nesse dia do Senhor, né, eles faziam o que? Eles iam para casa e passavam a semana inteira sem pensar ou falar em Deus de novo, até na próxima semana voltarem para a igreja, né, e fazerem a oração de novo. Então, na cabeça deles, eles não precisavam fazer nada para merecerem ser o povo eleito, né? Não tinha que fazer nenhum sacrifício. Não parece um pouco com o discurso de Satanás lá na vida pré-mortal? Né? O que Satanás queria? Ele queria toda a glória para ele, mas ele não queria fazer nada por isso. Não foi ele que se ofereceu para se sacrificar por nós. Quem foi? Foi Jesus Cristo. Né? Satanás ele queria só tirar o nosso livre-arbítrio e ficar com toda a glória e poder do Pai Celestial. Agora, vamos dar uma olhada aqui na oração que Alma fez. E vamos ver a diferença entre as duas orações, tá? A gente vai ler aqui o versículo 27, o 30 e o 32, tá? Vamos lá, 27, 30 e 32.
Eis que, ó Deus, eles clamam a ti. Entretanto, seu coração está dominado pelo orgulho. Eis que, ó Deus, clamam a ti com os lábios, enquanto estão grandemente ensoberbecidos com as coisas vãs do mundo. Aí o 30. Ó Senhor Deus, até quando permitirás que exista tal iniquidade e infidelidade? Ó Senhor, dá-me forças para suportar minhas fraquezas, pois sou débil e a iniquidade deste povo contrista minha alma. E aí o 32. Ó Senhor, conforta minha alma, e faze com que eu tenha êxito, assim como os companheiros que estão comigo. Sim, Amon e Arão, e Omner, e também Amoleque e Zezron, e também meus 2 filhos. Sim, ó Senhor, conforta-os todos. Sim, conforta-lhes a alma em Cristo. Então, divididos aqui por alguns versículos, né, nós temos a oração de um povo orgulhoso, onde eles, né, sem demonstrar nenhuma penitência, humildade ou necessidade de Deus, né, eles falam somente sobre eles, sobre como eles eram eleitos, né, como eles eram melhores que os outros. E aí nós temos a oração de um profeta do Senhor, onde ele ora pedindo para o Senhor abençoar o povo, né, as pessoas que estão com ele, onde ele reconhece as suas fraquezas, né, e deixa bem claro que o seu êxito depende das bênçãos de Deus, né? Qual oração vocês acham que tem mais valor para Deus, né? E tem 2 perguntinhas aqui que eu queria deixar para vocês refletirem e discutirem talvez aí com a família de vocês, né? Então, o que as nossas orações revelam sobre nós? E o que as nossas orações revelam sobre quem a gente realmente adora? Então, muito interessante essas 2 perguntinhas. Então, para terminar o vídeo hoje, eu queria contar uma história do presidente Boyd K. Packer. Tá? Ele contou essa história em um seminário para novos presidentes de missão, lá em junho de 1982. Faz bastante tempo. Mas na Liahona de janeiro de 2007, eles colocaram essa história. Tá? Talvez alguns de vocês já conheçam essa história, porque ela já é um pouco conhecida. Mas eu acho que se aplica a várias coisas que a gente conversou hoje. Tá? E a história é assim. Sentei-me num avião, ao lado de um ateu convicto, que insistiu tanto em sua descrença em Deus, que prestei meu testemunho para ele. Você está errado, disse eu. Deus existe. Eu sei que ele vive. Ele protestou. Você não sabe. Ninguém sabe. É impossível saber. Como eu não cedia, o ateu, que era advogado, fez talvez a pergunta mais crucial acerca do testemunho. Está bem, disse ele, de modo irônico e condescendente. Você diz que sabe. Então me diga, como é que você sabe disso? Quando tentei responder, mesmo tendo diplomas universitários, não consegui comunicar o que eu sentia. Quando usei as palavras espírito ou testemunho, o ateu respondeu: não sei do que você está falando. As palavras oração, discernimento e fé eram igualmente sem sentido para ele. Está vendo? Disse ele. Na verdade, você não sabe. Se soubesse, seria capaz de me dizer como você sabe. Senti que talvez tivesse prestado insensatamente meu testemunho a ele, e não sabia o que fazer. Então me veio a inspiração. E eu disse ao ateu, quero fazer-lhe uma pergunta. Você sabe que gosto tem o sal? É claro que sei, foi sua resposta. Então, disse eu, supondo que eu nunca tenha experimentado o sal, explique-me exatamente que gosto ele tem. Depois de pensar um pouco, ele disse, ora bem, não é doce e nem amargo. Você me disse o que ele não é, e não o que ele é. Depois de várias tentativas, evidentemente ele não conseguiu fazê-lo. Não conseguiu transmitir-me só com palavras, uma experiência tão comum como sentir o gosto do sal. Prestei-lhe novamente meu testemunho dizendo, sei que Deus existe. Você ridicularizou meu testemunho dizendo que se eu soubesse,
seria capaz de dizer-lhe exatamente como eu sei. Meu amigo, falando espiritualmente, experimentei o sal. Não consigo transmitir a você com palavras como consegui esse conhecimento. Da mesma forma que você não consegue me dizer que gosto tem o sal. Mas digo-lhe novamente que Deus existe. Ele vive. E só porque você não sabe disso, não queira me dizer que eu não sei, porque eu sei. Irmãos, o testemunho das coisas espirituais precisam vir pela fé. É a única maneira de sabermos que Deus realmente vive, que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou por nós, e que precisamos deles em todos os momentos de nossa vida, né? É sentirmos aquele gosto do sal espiritual dentro de nossos corações. Eu sei que Deus vive, eu sei que somos seus filhos, eu sei que junto com Jesus Cristo Ele preparou um plano para que a gente voltasse à sua presença um dia. Nós devemos sempre lembrar aquele primeiro dominó, né, o dominó mais importante na nossa conversão, aquele que pode mudar a nossa vida se deixarmos ele entrar, nosso Salvador Jesus Cristo. Eu deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Vou deixar um link na descrição para um vídeo do Vem e Segue-me desta semana para as crianças. Até a próxima!